compreender que você é chamado por Deus é um dos pontos principais que a gente tem que entender, que a primeira coisa é que nós temos um chamado, certo? E que a fé, para nós, ela é o princípio e realidade. Então, nós atuamos a partir da fé em Deus. Entender essa diferença aí, né, de como que trabalhamos, né, essa alma, o espírito, e a palavra diz que o corpo está sempre militando com o espírito, ou o espírito militando com o corpo, né, porque nós estamos sempre buscando fazer nossas vontades, buscando aí, e é muito difícil para a gente, muitas vezes, tá o tempo todo aí com a fé inabalável. E essa fé, ela nos conecta a Deus, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe. Então, nós temos que crer. O primeiro princípio nosso é crer em Deus e ter fé em Deus. E o chamado é a partir de uma jornada, né, de fé para o que Deus preparou para nós. Então, entender esse chamado aí nos dá paz e nos garante aí que estamos aí na trilha certa, né, na rota aí que Deus estabeleceu para a gente. E Abraão, ele esperava, né, a cidade que tem fundamentos, pois ele esperava isso de Deus. E esse chamamento aí, do qual Deus é construtor, ele é só por meio dessa caminhada íntima com Deus, né? A cada passo, a cada desafio e a cada momento da vida, a gente precisa entender que Deus é que ele instrui, ele construiu todo esse projeto, ele entende lá no futuro, mas no caminhar aí Deus vai instruindo o caminho, né? A palavra diz que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, é a palavra de Deus e é esse caminhar com Deus aí que nos garante aí o caminho certo e chegar aí a concluir o propósito de Deus. Vemos aí que, às vezes, né, a jornada ela é bem mais rápida quando a gente quer ir por atalhos, certo? Então, muitas vezes tem caminhos na nossa frente e tem atalhos. Quem anda e faz caminhada, faz trilha, muitas vezes a gente percebe isso. Então, essa analogia é muito importante aí para nós cristãos, referente à nossa chamada, porque nem sempre os atalhos, o caminho mais curto, vai nos levar à completude aí do propósito de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes esses atalhos vão nos trazer dores, e principalmente vai impedir que possamos ser trabalhados por Deus e ser preparados para cumprir plenamente aquilo que Ele tem para a gente ao final dessa jornada. Então, às vezes é mais rápido, né? A não ser que Deus tenha um propósito de algo específico, de que Ele cumpra rapidamente na nossa vida, mas, em regra, essas jornadas, quando a gente corta caminho, ela vem trazendo dificultadores aí que é complicado para a gente, né? Muitas vezes a gente sofre aí as consequências, né? E Deus colocou o Adão lá no jardim, foi para mantê-lo, né? E deu o comando para Adão. Então, Adão começou a trabalhar em comunhão com Deus, junto com Deus. Ele podia ver e perceber tudo que Deus tinha criado. Deus mostrou para ele, né? Ele trabalhou com as mãos, certo? E o trabalho era um prazer e uma comunhão com o Senhor, né? Todos os dias, o Senhor vinha compartilhar com ele, ou vinha estabelecer uma comunhão com Adão, para quê? Para que Adão apresentasse contas para ele do que fez durante o dia, certo? Então, fala que no final do dia, né, o Senhor chegava e o Senhor tinha esse prazer de estar todos os dias lá com Adão. E Adão, imagino, né, como se fosse, a gente imagina lá fazendo assim uma comparação, de que a gente seria igual criança, né, contando os feitos, imaginando os nomes de todas as frutas, nomes de todas as plantas que Adão colocou, em todos os animais, né, aquela criatividade plena que ele tinha, que ele era pleno antes da queda, né, e Deus tinha prazer nessa comunhão, em saber dos feitos. Deus era grande, era majestoso, mas ele, igual quando Jesus veio, né, ele desceu um nível de Adão, chegou para Adão para quê? Para poder compartilhar com ele, como homem, né, aquilo ali que dava prazer para Adão.
Então, isso aí veio desde o início, foi o modelo de Deus, o modelo que Deus criou. Nós nascemos para o reino do Filho do seu amor. Através de olhos espirituais, podemos ver e perceber o que Deus fez através de Jesus Cristo. Então, Deus, depois da queda, só através de Jesus Cristo que Deus restaurou aí todas as coisas, né? Se fez novas através de Jesus Cristo. Ele reconciliou tudo, principalmente o trabalho, né? Que o trabalho era pleno, era um gozo, era um prazer. Após a queda, Adão, né? Quando ele pecou, veio aí todas essas consequências, e uma delas foi que, não que deixou de haver o trabalho, mas que o homem iria ter o seu pão através do suor do rosto, certo? E com Jesus Cristo ele reconciliou. Então, através dessa reconciliação, nós podemos perceber e sentir esse prazer pleno novamente. Através do Espírito Santo de Deus, através de Deus nas nossas vidas, através do nosso trabalho, não pensar que o trabalho é só um meio, um caminho para poder conseguir bens materiais, conseguir estar bem na vida, mas em cumprir, em saber que Deus está cumprindo um plano chamado em nós, através do trabalho. Então, trabalho em todas as esferas. Em todos os momentos que a gente está sendo produtivo, que a gente está fazendo alguma coisa, isso aí a gente tem que pensar no que Jesus fez para reconciliar, né, nossa vida com Deus. E o trabalho faz parte disso. Aquilo que Deus fez, existe uma dimensão espiritual com a qual podemos nos relacionar através da fé em Jesus. Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então, quem consegue perceber isso é só aquele que nasceu de novo. É aquele que é novo homem através do Espírito Santo de Deus. Então, para ver esse reino e participar desse reino, é só através de Jesus Cristo, através desse seu sacrifício na cruz. Através da fé, podemos ver manifestado na realidade física, né? Adão trabalhou com as mãos, nós usamos o braço da fé e somos capazes de tocar o que Deus fez, certo? E isso é só através de fé. A fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que a gente não vê. Então, a fé, ela é que nos une, né? Quando a gente falou no início, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é com essa fé que nós vamos manter aí essa conexão com Deus. Porque ninguém vê Deus, né? A gente vê Deus através das coisas, através das pessoas, através da sua criação maravilhosa. Então, existe e exige aí um ato de fé da nossa parte. A mesma coisa de respirar, você não vê o ar, mas você sabe que ele existe lá. E Deus é a mesma coisa para a gente. E a palavra diz também que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E esse ouvir a palavra de Deus não é só ouvir, né? Ouvir, dar ouvido, e também através dos irmãos, né? De outras pessoas. Por quê? Porque Deus é espírito, e ele vai se manifestar através das pessoas, para quê? Para que venhamos ter essa comunhão com ele. Então, o ouvir a palavra de Deus, muitas vezes também ela se reflete através da comunhão com os irmãos. E da oração e da adoração. Né? A oração é o ato de você conversar com Deus. Uma forma de você buscar e desenvolver a intimidade com Deus. Certo? É o conversar com ele, não aquele ritual religioso, mas em todos os momentos, como Jesus diz, orai sem cessar, em todas as situações, em todas, seja no momento de tristeza, seja no momento de alegria, e a adoração, né? Que é aquele ato de fazer a vontade de Deus. O ato de adoração é você estar cumprindo plenamente o que Deus quer, agradar, fazer aquilo que agrada o coração dele. Então, é a obediência, é viver conforme a palavra estabeleceu que vivamos, né? E através da fé, nós coletamos substância de um nível espiritual. Então, a gente consegue aí ter essa visão, essa dimensão aí, através da fé. Fé, oração, adoração, que isso vai nos levar à intimidade com Deus, para que nós possamos perceber ou sentir, ou ouvir aí o que Deus tem para falar conosco. Porque a palavra diz que aquilo que o homem não viu, aquilo que não chegou aos nossos ouvidos ainda é aquilo que Deus tem para nós. E ele só revela aqueles que têm intimidade com ele.
porque Deus não faz, né, igual a gente muitas vezes quer ser ouvido, a gente grita, a gente faz muito estardalhaço. Deus não, Deus é suave, o Espírito Santo de Deus ele é suave, então ele chega, se apresenta, e quem abrir o coração e quem tiver disposto, né, a ter essa comunhão com ele, ele vai ter prazer em ter. Então ela vai nos levar a esse nível espiritual maior, certo? E através da fé podemos vê-lo manifestado na realidade física, igual eu falei. A partir dessa fé, a partir dessa intimidade, nós vamos conseguir perceber nas coisas. Não é algo que você fica conjecturando, não é algo que você vive através de sonhos, mas através das coisas, manifestações, através das pessoas. Então, é assim que nós vamos conseguir isso. Os obstáculos para a nossa fé, existem vários. Aqui nós vamos tratar só alguns principais. Um deles é a incredulidade. A primeira tem aquela incredulidade geral, né? Que as pessoas que não creem que Deus é real, que não creem na palavra de Deus. Mas tem também a incredulidade velada, que é aquela incredulidade que manifestamos, mesmo a gente crendo em Deus, a gente se manifesta através das pequenas coisas, né? O pessoal de Israel, eles criam em Deus. Eles sabiam que Deus era real. Eles tiveram várias experiências com Deus. Mas após eles saírem do Egito, mesmo com todos os milagres, com tantas coisas que aconteceram, eles tiveram muitas situações e muitas atitudes que demonstraram que eles eram incrédulos, né? Que eles não confiavam tanto em Deus. Então, muitas vezes, essa incredulidade ela é manifestada através de atos, de palavras, de pensamentos, né? Se a palavra diz que a fé é a certeza das coisas que se não vê, e muitas vezes a gente quer ver as coisas para poder crer que Deus está fazendo. E nem sempre Deus age dessa forma. Deus age de formas misteriosas, certo? Então, muitas vezes ele quer que creiamos primeiro para que traga a existência, né? Até isso que ele tem para nós. E é só fé, né? Jesus disse que se tiver fé tamanho de um grão de mostarda, você pode falar com aquele monte, vai daqui para ali que ele vai. E é isso que Deus espera, essa intrepidez, porque Deus não age, né, no espírito de covardia, Deus quer que sejamos intrépidos para que a gente possa manifestar essa fé, para que o mundo veja a fé. Então, hoje, cada vez mais é difícil as pessoas crerem em Deus, cada vez mais as fés estão abaladas, né? A palavra diz que, no final dos tempos, o amor, né, de muitos esfriaria. Então, assim, e se esse amor esfria sem esse amor, a gente não consegue ver nada, não consegue ter crença em nada, ou quer ter crença em tantas coisas, né? Porque é a hora que está bem aqui, a gente fica, não está, vai para outra religião. Mas é isso que nós precisamos. Precisamos de nós, cristãos, com essa fé inabalável, com essa fé que nada pode abalar, né? Igual estou sendo redundante aqui, mas é justamente para isso, para que as pessoas vejam diferença em nós. O nosso esforço para nos tornarmos independentes, né? Que é outra forma de obstáculo. Se tornar independente aí, eu te falo que é uma armadilha, principalmente para nós que somos empreendedores. Normalmente quem é empreendedor são pessoas intrépidas, né? Que ousa começar algo, ousa a enfrentar aí a concorrência para montar um negócio. E a gente, muitas vezes, eu falo isso assim, eu posso falar de experiência própria, chega um momento que a gente começa a se achar que nós podemos caminhar sozinhos. É igual uma criancinha, quem tem filho sabe muito bem dessa analogia, está começando a andar ali 1 ano, pouquinho, você dá a mão, mas quando ela começa a andar sozinha, o provérbio é disso, a gente não sabe. Solange, você travou aqui para mim. Travei. No momento que você falar que a criança faz 1 ano e meio, começa a andar. Tá só para você ou para todo mundo? Como que tá aí, gente? Também. Para mim também. Será que é minha internet? Deixa eu ver aqui, peraí. Às vezes acontece, fica tranquila. Se acontecer de novo, você faz uma operação aí. Eu estou com acesso aqui. Tá travado ainda? Não, tá jóia agora, tá funcionando. Tá jóia? Tá, quando travar, me fala, por favor, tá? Que aí eu dou um pausa aqui. Então, eu estava falando da criança, né?
desse sentido aí da independência, de chegar a certos momentos a gente começar a pensar que somos independentes. Nossa falta de confiança em Deus, eu acho que já falei sobre a incredulidade, tem a ver, né? Que é pensar, muitas vezes acontece, Deus é tão bom sempre, Ele é bom o tempo todo, mas tem hora que parece que Ele está sendo bom que a gente nem acredita, fala, nossa, é bom demais para ser verdade, fala, nossa, será que é Deus? Então, essas coisas também não agradam o coração de Deus. Nossa natureza carnal, né, as fraquezas com as quais estamos lidando desde o nascimento, né, que é essa natureza nossa caída, com a nossa mentalidade, os nossos hábitos, e muitas vezes a gente não quer mudar, e é muito difícil mesmo mudar, é muito difícil, só que a gente não deve desistir, porque Deus faz esse trabalho, né, que Salmo fala que a vereda do justo é como a aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, e às vezes a gente não tem paciência, a gente já quer que o sol venha do meio-dia para poder limpar e purificar tudo. Não, é um processo de que Deus vem trabalhando conosco à medida que nós vamos cedendo. E à medida que Ele vai cumprindo o propósito dele. Porque existe, às vezes, muitas pessoas envolvidas nesse crescimento, enfim. Então, essa natureza nossa que a gente precisa estar mudando. E os ataques do diabo, né? Que a gente aí, em nome de Jesus, nós temos o nome poderoso de Jesus, não é por nós, mas o diabo ele só vai afastar usando esse nome, nenhuma habilidade nossa tem esse poder para isso, é só não pecar para dar brecha e determinar no nome de Jesus, na autoridade do nome dele, correr. Travou de novo. Passado, eu estou conectada aqui. Agora voltou, Solange. Voltou? Agora voltou. Tá dando pico aqui esse horário, mas tranquilo, gente. Então, vamos lá. Passar mais um, que como devo viver minha vida, né? Somos chamados a viver no Espírito pela fé e não pela carne. Então, já falando da fé, é uma batalha entre a carne e o Espírito, como eu disse no início, sempre, o tempo todo. O Espírito milita contra a carne, e é a carne querendo fazer a vontade, mas o Espírito de Deus, ele não se deixa escarnecer, né? Deus não deixa. Então, é entender que há uma batalha, para que a gente possa estar vigiando o tempo todo. Nós somos chamados para governar sobre o pecado, né? Lá em Gênesis 4:7. Eu não vou ler todos os versículos, tá? Aí fica registrado aí para os irmãos olharem depois e aprofundar e meditar aí sobre os versículos. O tempo nosso aqui ele não é tão extenso, então se eu vou ficar lendo, mas as referências estão aí, tá? Então fala que nós somos chamados para governar o pecado. O pecado ele não nos governa. Então, você tem que ter essa consciência. Muitas vezes a gente deixa, mas precisamos refletir, voltar, arrepender e deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Há uma batalha, né? Aí fala, é o versículo de Gálatas, porque a carne cobiça contra o espírito o tempo todo, como a gente falou. Como falando, né? Quando a gente fala sobre a carne, é importante entender que a carne não é a mesma que o corpo, que tem sido uma falsa doutrina dominante desse início da igreja. A língua grega traz uma distinção entre soma, corpo, sax, carne, natureza caída do homem. Jesus estava tão interessado na cura física quanto na cura interna da alma. Na ressurreição, receberemos novos corpos. Então, Jesus, ele curava os enfermos, certo? Mas ele falava o tempo todo, né? Ele falava, você larga tudo que tem, segue-me. Então, Jesus sempre falava isso. E Jesus estava preocupado com que a gente purificasse a alma, né? Quando ele falou lá para Pedro, que às vezes ou para os discípulos, na verdade, né? Que o que às vezes nos contamina não é o que sai, sim, não é o que entra, né? E sim o que sai, que ele estava preocupado ali com religiosidade, questões. Muitas vezes nós estamos preocupados com isso. Mas o que Deus quer mesmo é que nossa alma ela seja transformada, porque a salvação não vai ser para o nosso corpo. Nosso corpo ele vai ser transformado, né? Mas a salvação é para a nossa alma. Então, Deus tem interesse em nós, é na nossa alma, assim como o diabo também tem interesse. Então, ele faz muito, investe muito para tirar uma pessoa aí de servir a Deus, de estar no reino de Deus, ele faz um esforço absurdo.
Mas o Espírito Santo de Deus está aí para nos fortalecer, para nos guardar e para nos resguardar aí dessas investidas, né? A gente vai receber novo corpo, sim, quando Deus nos chamar, nos buscar. E aí, sim, nós vamos estar livres do pecado. Né? O pecado, como diz, né, tem um pastor aqui da minha igreja, o pastor Márcio, tem que ser um acidente. É um acidente, não um ato contínuo nas nossas vidas. Aí, aqui, com o ensinamento, né, diz que a carne e o corpo não são os mesmos. Como em todo o resto, é sobre como utilizamos nossos corpos, nosso pensamento e nossa mente. Que é a completude, que é o homem integral, em todos os aspectos, né, de sentimento, né, das emoções. Então, é o homem como um todo. Então, em tudo isso tem que ser consagrado a Deus e dedicado a Deus. Apenas os potenciais onde a carne pode causar conflitos, né? Arenas potenciais, né? Onde a carne pode causar conflitos, que é o corpo, com seus 5 sentidos, né? Que é a visão, audição, olfato, toque, sensação e sabor. A alma, que é a nossa personalidade, sentimento, vontade, razão. A alma, quando não é submetida ao Senhor. Né? Então, fala aí desses sentimentos, e a gente tem que estar atento, porque tudo pode estar startando aí algo que possa nos levar a pecar. Então, são todos os sentidos mesmo. Às vezes, um cheiro nos remete a alguma situação. Tem os trabalhos da psicologia que nos leva a algumas situações aí, principalmente de trauma e tal, mas com relação a pecado é a mesma coisa. Então, a gente tem que estar atento e ficar vigilante. Né? Eu tive um professor que, às vezes, é um pastor, ele sempre comentava, a gente não pode ficar tirando fininho no pecado. O que é o fininho, né? Eu que sou lá do interior, eu sei que quando a gente ia pegar manga, ele é o mesmo exemplo que ele dava nas aulas, a gente pegava uma pedra e Travou de novo. de novo. Oh, Deus. Tá travado ainda? Não. Não, voltou. Voltou. Então, a gente vigiar nessas situações, certo? Não, você estava falando da manga. Da manga. Então, a gente ia pegar a manga e estava bem alto. Aí a gente não alcançava, não tinha vara, a gente pegava uma pedra para jogar. Então, quando a gente errava, estava perto, a gente falava que tirou o fininho. Esse professor sempre falava isso. E muitas vezes a gente fica tirando fininho no pecado. Então, tem situações aí que a gente está ali, sabe que a gente não tá fortalecido naquela área, vou lá, não, eu vou resistir, e aí é que cai. Então, é a gente vigiar mesmo, vigiar, não brincar, e perceber, e nos conhecer, pedir a Deus para nos mostrar quem somos. Né? Uma vez eu lia muito, falava, nossa, eu quero me conhecer, porque aí eu vou melhorar como pessoa, mas eu tenho que conhecer como que eu sou, minha personalidade, e ficava lendo livro e tal. Aí depois até que o Espírito Santo me fez entender que eu vou saber quem eu sou olhando no espelho, mas não esse espelho, aquele espelho do Espírito Santo de Deus. Ele que vai me mostrar, porque eu fazendo uma análise de mim mesma, eu uma pessoa errada. Que não tem uma visão certa das coisas. É só Deus que mostra quem somos. Nós enganamos a nós mesmos e tentamos enganar, inclusive, a Deus. Muitas vezes. Quantas orações já fiz, até que no final da oração, Deus falava assim, tá, agora é a hora de verdade. Porque isso tudo que você falou aí não é nada que você queria falar. Deus já falou isso comigo muitas vezes em oração. Porque muitas vezes a gente fica tentando, né, achando que é aquilo e não é. Então, a gente fica forçando a barra em certas situações, muitas vezes é tirar fininho no pecado, certo? Então, é isso aí. É uma imagem até ilustrativa muito legal. Os sentidos são o nosso centro de comando, né? Saber o que nos deixa irados, saber aquilo que nos deixa emotivos, saber aquilo que nos deixa depressivo ou deprimido. Então, a gente tem que saber controlar isso aí e pedir Deus para que nos guie, nos mostre, né? Na verdade, o Espírito Santo, tendo controle disso, ele consegue nos guiar. Condições para a vida de fé. Você tem que acreditar em Jesus Cristo, é o primeiro passo. Governar sobre o pecado. Viver em obediência. Isso aí é um ponto-chave. Obediência diante de Deus.
Quando a obediência está conosco, Deus nos dá poder sobre a desobediência. E isso é um fato e é verdade. Se Deus está no comando, Ele nos dá poder. Só Deus nos dá essa autoridade, dá esse poder quando nós temos fraquezas. Temos fraqueza que tem hora que a gente fala assim, Deus, se eu viver 300 anos, eu não consigo lidar sobre essa fraqueza que eu tenho. Mas aí o Espírito Santo de Deus vem e mostra que é o contrário. Que quando você assusta, quando você vai, insiste em estar ali diante de Deus, quando você assusta, você fala, gente, mas isso é tão mais fácil para mim, eu já não estou errando tanto nessa área, e é só Deus, e obedecendo a Deus, né? E estando pronto para vingar toda desobediência, quando foi cumprida a vossa obediência. 5 Coríntios 10:6, que corrobora aí o que eu estou falando. Tem um slide que passou. E assuma a responsabilidade como se tivesse poder. Eu não sei porque não está aparecendo toda. Mas vamos pular para outra, né? Agora a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência de coisas não vistas. Então, você consegue ver uma ilustração aí, certo? Então, o arquiteto, quando ele vai fazer uma obra, ele idealiza ali na sua mente, faz ali o desenho, e ele tem ali, para ele conseguir fazer uma coisa tão bonita e tão perfeita, ele consegue ver aquilo que ainda não está pronto. Então, ele vai e desenha. Mas, na verdade, no final, né, as pessoas falam, gente, mas como que esse desenho aí feio vai sair uma coisa tão maravilhosa? Ele consegue ver. Então, a fé é um pouco disso, é a gente conseguir ver, conseguir enxergar, e as nossas orações, inclusive, vão mudar, a nossa postura diante de Deus vai mudar, a nossa postura diante dos problemas vai mudar, quando a gente exercita essa fé, quando a gente crê, né, na palavra de Deus, porque quando a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque a palavra diz que Deus não mente. Deus não mente. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Se Deus falou ontem, ele não é bipolar igual muitas vezes nós somos, não. Ele mantém a sua palavra. E nós oramos muitas vezes, até as nossas orações, elas são orações de falta de fé. Porque nós oramos dentro daquilo que Deus já falou, já prometeu, e a gente está orando a mesma coisa. Né? Eu penso que muitas vezes Deus fala, quantas vezes eu ia orar, não vinha nem palavras para eu orar, eu ficava quieto, falava, Deus, o que é? É porque eu tinha que agradecer, Deus queria que eu agradecesse, já começasse a agradecer a Ele, por estar enxergando ali a obra feita, a obra pronta, a obra do jeito que ela é, com cada mínimo detalhe, maravilhoso do jeito que ela é. E não ficar ali presa só no projeto, só ali naquilo ali que a gente, na nossa limitação. E a gente só consegue ver isso através dos olhos do Espírito Santo de Deus, porque no nosso a gente não vê mesmo. Então, é isso aí. Pois todas quantas promessas há de Deus são nele. Deixa eu baixar aqui, porque o vídeo está atrapalhando. São nele sim, e por ele o amém para a glória de Deus através de nós. Isso aí é em 2 Coríntios. E a promessa de Deus são nele sim, por ele o amém. Amém quer dizer assim seja. Para a glória de Deus através de nós. Então, através das nossas vidas, que Deus vai mostrar a grandiosidade dele. Né? Deus mostra através da natureza, mas a obra ainda está sendo ainda feita. Né? Tudo foi consumado em Jesus Cristo, mas tem que se manifestar. Se a gente não deixar, não vai manifestar. O mundo não vai conhecer. O mundo não vai saber. Deus disse sim a promessa em Jesus. Só podemos agarrar as promessas de Deus através da fé em Jesus. As promessas estão trancadas em Jesus. Então, é o nome dele que tem poder. Quando ele consumou tudo, o nome dele foi colocado em cima de todos. E através do caminhar dele, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém chega ao Pai senão por ele. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai. Então, ele anda no caminho. Então, é agarrar nessas promessas, agarrar no nome de Jesus, né? Estão nele. Mas o nome dele libera todas as coisas. Esse que é o milagre, esse que é o poder. O bloqueio consiste em nossos problemas pessoais, né? E isso aí é um fato. Somos nós que bloqueamos, é a nossa mente, são o nosso passado, são os nossos problemas, nossas experiências negativas. É igual quando a gente machuca, pensa a gente machucar
vamos pensar assim, a gente machuca o joelho, né? Bem forte, faz uma cirurgia e tal. Sempre a gente vai ficar ali cautelosa com alguma coisa perto. Então, as promessas de Deus é a mesma coisa. Muitas coisas nos travam. Então, a gente tem que pedir a Deus para tirar essas travas, né? E quando nós, através da fé, superamos nossos problemas, reivindicações de Satanás sobre nós, cessa. Ela cessa, né? E Deus torna isso a realidade. Então, o diabo, ele fica tentando minar muitas vezes nossa fé. Tenta de todas as formas. A palavra diz que ele anda ao derredor. E ele fica bramando como leão. Imagina o leão aí no momento aí da caça. Só que também a palavra diz que os anjos do Senhor estão ao redor. Né? E os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e os livram. Então, o diabo está para lá, né? E ao nosso redor estão os anjos do Senhor. É o que a gente tem que crer, que é na palavra, através da palavra que a gente vive isso. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, outro por uma mulher livre. Mas aquele que era da escrava nasceu de acordo com a carne, e o da mulher livre através da promessa. Então, para quem não conhece, né, só resumindo, Deus tinha uma promessa para Abraão, chegou a determinado momento que ele ficou impaciente. Uma coisa que eu acredito que o Senhor colocou no meu coração, não sei se é uma forma específica, mas testificar em alguém, porque Deus, ele dá o sim dele para, às vezes, algum projeto, alguma coisa, mas muitas vezes esse sim, ele tem que aliás, todo o sim dele tem que estar ligado ao kairós dele, ao tempo dele, certo? Então, muitas vezes ele vai mandar a gente trilhar um caminho, mas ele vai falar, não vai agora não, espera um dia, espera 2. E a gente já recebeu, não prometeu, recebeu uma promessa, eu vou fazer. E não tem um tempo de Deus, porque Deus prepara as coisas. Deus é um Deus, assim, didático, é um Deus de fases. Então, a gente precisa cumprir as etapas, certo? Para poder a gente estar preparado para tudo aquilo que Deus colocar. Porque, às vezes, se Deus colocar tudo que Ele planejou para nós de uma vez só nas nossas mãos, muitas vezes gera a nossa morte, porque nós não estamos preparados para lidar com aquilo. E Deus sabe disso. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Deus é um Deus que sabe de todas as coisas e Ele enxerga além. Nós não enxergamos. Então, por isso que a gente precisa ter fé e entender, né? Não fazer como Abraão fez. Aí ele correu para escravo porque ele deu o jeitinho dele, né? Vou para escravo porque Deus prometeu. Não, ele prometeu. Então, vai ser do meu jeito, né? Mas Deus prometeu, foi de outro jeito, certo? Então, o jeito do Abraão foi pela carne, né? O jeito de Deus foi pela promessa. Foi cumprir plenamente a palavra dele. A escolha fica entre seu próprio poder, força ou no poder da promessa de Deus. Parece simples, né? Às vezes não é. Mas é exatamente isso aí. Abraão, criado à imagem de Deus, né? A semente estava com ele. Aí o filho de Agar, escrava, né? Escravo, né? Por intermédio da lei, pela carne, terrena, certo? Uma boa ideia, uma tentativa de cumprir a promessa, a gente faz isso, força a barra, a gente força até a última instância, porque a gente quer, porque a gente consegue ver com os nossos olhos carnais, então a gente consegue enxergar uma realidade, mas Deus está enxergando é outra, bem diferente. E confiar em Deus muitas vezes parece uma loucura. Muitas vezes você conversa com uma pessoa, tem um projeto, fazer isso, conta tudo que Deus está te colocando, as pessoas, você está viajando, não tem como ser. Mas Deus já sabe como que vai ser. Então, a gente tem que ficar esperando, aguardando Deus falar conosco, que Deus nos dá o comando, vai. Porque a hora que Ele der esse comando, sob o comando de Deus, ninguém segura. Não tem jeito, é sucesso na certa. Certo? E a esperança, mas não fé, que é a diferença, né? É uma esperança que nós temos, que é aquele pensamento positivo, né? Determinado, é isso que é pela carne. E a Sara não, livre, né? A promessa de Deus, através da fé, é do céu, não é terreno. Através do Espírito, é igual eu falei, muitas vezes irracional, parece bem impossível, mas é só a fé, é só através da fé. Assim, o reino de Deus é um domínio espiritual. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vem com aparência exterior. O reino de Deus, ele é um poder que
que você precisa ter comunhão com Deus para entender. Então, não é por aparência. Nem dirão, ele aqui, ele ali, porque é isso que o reino de Deus está entre nós. E vai manifestar através das nossas vidas. Então, a fé de Deus em mim, né? Deus está me chamando, e a minha resposta é obediência, e a minha fé em Deus, e quando ouvimos, Deus fala, e quando obedecemos, Deus age. Isso é uma regrinha matemática, assim, perfeita. É exatamente isso. Então, é igual 1 mais 1 dá 2, é exatamente essa tabelinha. Para onde você está indo? Então, Deus tem que ser nossa bússola. O Espírito Santo de Deus, ele tem que nos guiar. Nós temos que ter essa intimidade aí para entender esse caminho, para entender, não para entender, que muitas vezes nós não vamos entender, talvez nem entender, mas obedecer a Deus, confiar e ter fé. Não precisa entender. Né? A gente vai sem entender mesmo. Tem hora que a gente faz, Deus pode pedir fazer loucuras, faz, gente, que coisa mais estranha. Mas se você tem intimidade, entender que é de Deus, e testificar essa voz aí, você vai saber. Então, muitas vezes a bússola física está apontando para o lado, mas o Espírito Santo de Deus, ele está te guiando ali, e é um caminho certo, certíssimo. Né? Não vai ter erro no final dele. Adentre para o que Deus preparou. Certo? Aí, esses 2 pés aí, mostra uma atitude, uma postura nossa. Essa postura nós temos que ter, Deus não vai ter essa postura para nós. Dá o primeiro passo, nós que vamos dar. Certo? Deus vai dar muitas vezes a semente, mas é você que vai arar a terra, é você que vai preparar para poder colher. Né? Deus vai te dar uma sementinha ali, mas você vai colher muitas vezes, né? A proporção bíblica é 100, né? 100 vezes mais, ou muito mais que isso. Porque a matemática de Deus, ela não entra no nosso racional, né? É pela fé. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Em Efésios 2:10. Eu sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso fez Deus para que haja temor diante dele. Em Eclesiastes. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Então, é Deus o tempo todo. Nós somos criatura, feitura dele, certo? Não vamos tirar nada do que ele colocou. A palavra dele ali, ela se ensina ou não. A palavra dele, ela é verdadeira, né? E o que já foi, que há de ser também já foi, Deus pede conta do que passou. Nós temos ali que demonstrar, Deus distribui os talentos aí, mas ele fala também, né? Tem a parábola do talento, que ele vem pedir conta. Então, se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, se você é um contador, um advogado, você tem que apresentar, igual Adão fazia lá no final do dia, a Deus tudo que fez e como fez. E aí, vamos ver, né? No final, tem a questão da aprovação do galardão, né? Mas independente só de galardão, que aí remete, muitas vezes, a interesse, mas de agradar a Deus mesmo, plenamente, e saber que está cumprindo aí o propósito dele. Aí mostra aí o processo, né, nascendo para a vida, a gente vê o casulo, né, e muitas vezes estamos assim, ó, fechado, preso, sem perspectiva, né, mas estamos no processo, igual eu falei, porque Deus está preparando, Ele está preparando. Muitas vezes pode ser que nós estamos presos, né? E tem outra, às vezes parece que nós estamos voltando para trás. E eu sei que o voltar para trás tem 2 formas de ver. Tem o retroceder, quando você regride na vida, o pecado, o erro. Mas às vezes tem um retroceder, porque Deus deu um comando, porque a gente foi no caminho errado, fala, não, volta. Mas é aquele retroceder para avançar. Então parece que a gente está regredindo, parece que está dando, mas não é. Você está na obediência de Deus, a gente tem que ter a paz. Por quê? Porque, olha aí, é um processo. Né? Olha, já mudou, já saiu do casulo, aí está aparecendo alguma coisa, mas no final, com Deus, vai ser isso aqui. Que é o potencial completamente realizado. Seja profissional, seja na vida sentimental, seja na vida material. Essa analogia serve para todos os aspectos. Onde o Espírito do Senhor é onde tem o Espírito de Deus, há essa liberdade, esse sentimento, né? E o chamado equipado. Lá na época que Deus mandou construir
o tabernáculo, Deus chamou, né? Chamou lá os filhos, né, de Israel, e Deus foi distribuindo ali talentos, né? Você vai fazer ouro, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, está registrado em Êxodo, né? Até interessante, quem não leu, lê lá. E Deus encheu ele do Espírito de sabedoria. E olha para você ver, naquela época, eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Deus vinha, pairava, fazia e depois ia. E fala que Deus encheu eles de Espírito de sabedoria. Agora você pensa hoje que nós temos esse Espírito o tempo inteiro conosco. Esse Espírito o tempo inteiro, ele está dentro de nós. E Deus já falou na palavra dele que ele já distribuiu esse talento. Então, você pode viver esse potencial aí plenamente e talvez muito mais do que naquela época. Olha para você ver. Então, eles fizeram coisa maravilhosa. Imagina um tempo, naquela época, sem muito recurso, como que a palavra diz, né? Deus passou as instruções. E se ele passou antes todas as instruções, ó, eu quero esse detalhe, eu quero que isso seja assim, o candelabro seja desse jeito, com esse detalhe, por que ele não vai fazer isso no nosso projeto, no nosso negócio e na nossa vida? Ele vai fazer do mesmo jeito, porque ele era ontem assim, e ele continua o mesmo, ainda hoje. Então, quando a gente fala de fé e trabalho, né, e a gente tem esse quadrinho aí só didático para que a gente perceba que, né, aí quando ora pouco, você está espiritualmente dormindo, sem oração, só trabalho, sem fé e sem manifestação, né? Vivendo como de costume, os negócios são negócios de Moisés, são negócios, e Moisés é Moisés. Separação de secular e espiritual, confiança em nossa própria habilidade e poder. E aí, um alto, né, comportamento religioso, religiosidade sem obras, sonhos espirituais, motivos egoístas, justiça própria, né, e essas ações aí próprias para atingir um objetivo. Mas quando você está plenamente orando, né, trabalhando em oração e trabalhando no descanso, né, com Deus, você vive com um propósito maior. Né, imitação radical de Cristo, você vai estar seguindo aí os passos de Cristo na obediência, a glória e o poder de Deus manifestam-se, né, ser profissional para Deus com fonte de tudo, como fonte de tudo. E na comunhão de Deus, o plano é revelado e o trabalho se torna um testemunho. Então, isso tudo aí vai se manifestar com oração e com trabalho no descanso em Deus. É a fé e o trabalho. E o futuro é viver a vida, nova vida, em Deus, né? Uma troca divina. Na verdade, eu não sei se é uma troca, mas é uma troca aí no sentido espiritual, mas eu penso assim, se for pensar no que Deus podemos dar para Deus, não tem nada. Porque tudo que a gente vai dar para Ele, Ele já nos deu. Eu penso que é uma devolução também divina, né? Mas Deus é tão perfeito que Ele faz isso como se fosse uma troca. É o que coloca aí, Deus dá e nos faz acreditar que a gente está dando algo para Ele, mas a gente tem aquela inocência infantil, né? Ele já nos deu antes. Ele já nos deu antes. Né? Até você ter saúde e uma voz para poder levantar para orar a Deus, Deus já te deu essa capacidade de orar, Deus já te deu essa capacidade. Então, nós só estamos devolvendo para Ele em louvor, em agradecimento, aquilo que Ele é. Então, é como se fosse assim, Ele dá e a gente devolve. Tudo a gente devolve, é tudo. As pessoas falam de devolver dízimo, né? Eu acho também que tudo que a gente dá, eu vou orar, eu estou dando a Deus o meu tempo, estou dando a Deus... Não, você está dando porque Ele está permitindo, Ele já te deu antes. Então, é isso. Mas a gente, como Deus, quando Deus criou lá, Ele falou dos 7 dias, essas questões todas, é para colocar numa dimensão em que o homem, na nossa mente limitada, a gente entendesse. Então, é isso. É como se fosse mesmo uma troca com Deus. E como que nós devemos trabalhar? Ser justo, verdadeiro, né? Servir a Deus e ao povo, sendo liderado pelo Espírito Santo. Então, nós não temos nada para nós só. Deus nos dá para abençoar a muitos. Tudo que Deus faz conosco, Ele não faz só com aquela intenção que tenhamos privilégios individuais. É sempre pensando no outro. É sempre para a gente, para outro participar. Então, aquilo tem que ser um legado. Aquilo tem que se tornar um legado na nossa vida. Porque se não tornar um legado, então aí já é um indício de que não é Deus
não está cumprindo plenamente o propósito de Deus, porque tem que fazer todos os talentos que Ele nos deu, nós temos que servir com Ele, tem que beneficiar a vida de outras pessoas também, porque é através do relacionamento. Ser profissional, criativo e responsável. A criatividade vem de Deus, ela vem de Deus. Ser profissional, então, essa criatividade vai nos ajudar a ser. Eu penso que é ser diligente e ser responsável. Né? É a gente ser diligente e não fazer igual aquele da parábola, né? Eu não fiz porque eu fiquei com medo, o senhor é tão bravo que eu fiquei com medo eu guardei, enterrei ali meu talento porque eu fiquei com medo de errar. Não, eu tenho que ir usar mesmo, né? E Deus vai conduzindo. Buscar a vontade de Deus, obter conhecimento através da obediência e fé e glorificar a Deus, né? Deus quer todos os seus objetivos, estratégias, plano se torna uma manifestação externa de uma caminhada interior da fé. Deus é real e você é capaz de experimentar sua orientação diariamente. Isso é um fato. E, por fim, eu pus aí uns versículos para a gente meditar. Né? Eclesiastes 4, 9, 10. Né? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta, e o seu companheiro. Mas, ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. É um conselho. Já vem do conselho, né, Eclesiastes, mas é um conselho. Para a minha vida foi, porque sozinho ninguém vai longe. Você pode ir com Deus, se Deus tem um propósito, mas Deus sempre vai ter outra pessoa ali. E o conselho dele é sempre ter outro. Porque muitas vezes a gente se torna, às vezes, autossuficiente, né, orgulhoso, não quer contar problema. Eu já fui muito assim. Eu adorava resolver problemas dos outros. Me chamava, eu resolvia, mas a hora que eu precisava de problema, era eu guardava para mim mesmo. Isso não é bom. Enfim, então, para o empresário também fazer isso. Provérbios 8, busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Então, não vamos, não. Nesse momento aí de isolamento, mas tem as redes sociais, vamos buscar ajuda, vamos correr atrás, vamos ali buscar, conversar, às vezes vai aqueles insights ali, gente, eu falo do meu, eu estou com meu irmão aí, ele está aí para não deixar mentir, Deus tem usado a vida dele muito, muito. A hora que você conversa achando que você está dando, você está recebendo muito mais, então é isso, não se isolar. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas a multidão de conselhos há segurança. Vamos buscar conselho, vamos buscar aí alguém que já passou pela experiência. Às vezes está conversando com pessoas que você nem sabe. Nós, como empresários, às vezes está conversando com gente, eu já passei por isso. Então, é isso. Né? Nisso tudo aí, para que a gente possa se fortalecer numa ou outra aí. Né? E a clínica é justamente para isso. Né? Então, tem aí umas questões para debate, eu deixo para vocês. Abro por causa aí, talvez ele queira, né? Mas a gente conversar onde você, com essas perguntas, né? Deixar para reflexão, talvez nem dê tempo da gente conversar, mas se alguém quiser se manifestar,